Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula de hoje: compreender a importância da criação de modelos para a ciência, compreender as características dos modelos atômicos de Dalton e Thomson e praticar o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. E as perguntas que vamos responder nessa aula? Você sabe qual a importância dos modelos para as ciências? E qual a relação existente entre o surgimento do universo e o átomo? Então vamos falar um pouquinho da construção dos modelos. Olha só, quando você ouve alguém mencionar o termo árvore, que imagem vem à sua mente? Essa é uma das importâncias do modelo. Então, quando a gente ouve uma palavra, cada um imagina uma forma diferente, como na imagem aqui, né? Alguns imaginam árvore de desenho animado, outros imaginam a árvore mesmo, né, real, e a gente precisa de modelos para que a gente consiga imaginar as coisas de uma forma coletiva, todo mundo vai pensar na mesma situação. Você pensou em alguns modelos de árvores propostos? Talvez sim, talvez não. Cada um de nós tem um modelo criado para objetos e coisas que conhecemos. Para a ciência não é diferente. Os cientistas constroem modelos para explicar algo que estão pesquisando, mas que não conseguem, explicar ou enxergar propriamente dito. Fazemos modelos, então, para exemplificar o conhecimento. Mas afinal, o que é um modelo? A primeira definição do vocábulo modelo encontrada no dicionário refere-se a um objeto que se destina a se reproduzir por imitação. Modelo nada mais é que uma representação abstrata, conceitual, gráfica ou visual de fenômenos, sistemas ou processos com o propósito de analisar, descrever, simular, explorar, controlar, predizer um sistema físico real. Então a ideia do modelo é sempre poder fazer testes e observar, movimentos, sistemas, transformações que muitas vezes a gente não consegue, observar a olho nu ou não consegue, por algum obstáculo aí do experimento. A gente pode fazer um modelo matemático, computacional, uma maquete, um tipo de desenho, um modelo tridimensional ou bidimensional para explicar o fenômeno. Os cientistas constroem modelos, pois são interpretações de objetos ou fenômenos reais que facilitam a apropriação e a construção de saberes científicos, que levam os pesquisadores a uma reflexão baseada em hipóteses, deduções, a fim de compreender os fenômenos científicos, ou seja, formar uma ponte entre a teoria e a realidade. Então, muitas vezes o modelo é necessário, extremamente necessário, para que você consiga observar a teoria e a prática. Outra parte bem legal dos modelos é que ele aproxima um conhecimento, às vezes, muito rebuscado, muito difícil, que está lá na comunidade científica, aproxima o conhecimento de todos nós. Então, às vezes, um modelo é o que a gente precisa para conseguir que o conhecimento se espalhe para todas as pessoas, fique de mais fácil entendimento. Então, vamos ver aqui alguns modelos, Tem, por exemplo, modelos de nanocompostos. A partir dessas estruturas criadas em computação gráfica, foi possível compreender melhor o comportamento dessas espécies, Os nanotubos de carbono, o grafeno. Então, esses são modelos, que foram desenhados a partir das teorias a respeito dos nanocompostos. E falando já em modelos, a gente vai falar agora sobre os modelos atômicos e como eles surgiram e qual é a linha do tempo, aí, como que eles foram se modificando conforme novos conhecimentos foram adquiridos. Então, olha só, a linha do tempo para os modelos atômicos surgiu com os filósofos gregos na busca para explicar a composição da matéria e compreender os fenômenos naturais. Então, no começo, os filósofos, somente fazendo especulações através de ideias e conversas e observações, eles tinham lá os seus modelos e as formas de explicarem como tudo à nossa volta poderia existir da maneira como existe. Aí, lá em 1803 e 1808, então andamos bastante aí na linha do tempo, o John Dalton propõe uma teoria referente à constituição da matéria a partir dos pensamentos de Demócrito e Leucipo, que são os filósofos gregos, que já acreditavam que se você pudesse porcionar a matéria, chegaria até um ponto onde não consegue dividir mais, e esse ponto seria o átomo. Então, dessa ideia lá dos filósofos gregos, em 1803, o Dalton começou a especular aí um modelo atômico. Por meio dessa proposta,
Dalton conseguiu justificar os experimentos de Lavoisier e Proust. Então, nesse momento, a gente começa a ter experimentos para comprovar as teorias em relação ao modelo atômico. Enquanto estávamos com os filósofos, eram só ideias. Dalton estabeleceu postulados para afirmar sua teoria, que resumidamente são assim, ó. Toda matéria é constituída por átomos, e átomo, então, é a unidade, fundamental aí que constrói a matéria. Foi atribuída a forma esférica, seriam maciços e indivisíveis. Então, para Dalton, você conseguiria dividir a matéria até alcançar o átomo, e chegando no átomo não se dividia mais. Então, era esférico, maciço e indivisível. Um grupo de átomos que possui propriedades iguais formam um elemento químico, que apresentam diferentes propriedades físicas e químicas em relação a todos os demais elementos. Então, ele observou um conceito aqui para elemento químico, Átomos com propriedades iguais, o conjunto deles, formam um elemento químico. A formação de materiais se dá a partir da união de átomos diferentes, originando as moléculas, que chamamos de átomos compostos, os quais surgem ou desaparecem, apenas se reorganizam quando submetidos a uma reação química. No segundo ponto aqui, ele fala então da formação das substâncias, que os átomos diferentes se combinam e formam as substâncias através de reações químicas. Segundo Dalton, temos então que a matéria pode ter os seus átomos representados assim, ó. O modelo proposto pelo Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, maciço, indivisível e indestrutível e de formato esférico. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. Explique por que o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo bola de bilhar. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta quer saber por que o modelo atômico do Dalton ficou conhecido como bola de bilhar. Então, olha só, a teoria atômica de Dalton descreve o átomo como uma partícula esfera, maciça e indivisível. E essas características são representadas pela bola de bilhar, que é esférica, maciça e muito difícil de ser quebrada ou destruída. Então aí o modelo, exemplificando os postulados que vimos ali do Dalton. Vamos para a atividade 2? Quais são as limitações do modelo atômico de Dalton? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Então a questão diz: quais são as limitações do modelo atômico de Dalton? Então o modelo atômico de Dalton, ele não previa a existência de núcleo, que são os prótons e nêutrons, e nem dos elétrons, né? Por isso o modelo não é capaz de explicar a condução da eletricidade, a eletrólise, ou seja, a natureza elétrica da matéria. Então, mais para frente, andando aí na linha do tempo, a gente vai ver que outras coisas foram sendo descobertas a respeito dos átomos e novos modelos foram criados. E na sequência, então, a gente vai ter o modelo atômico de Thomson. A partir, de uma discordância da comunidade científica da época, o cientista inglês John Joseph Thomson iniciou estudos sobre o comportamento dos gases por meio de descargas elétricas e um experimento com tubos catódicos. Um tubo de vidro, no qual foram acoplados 2 elétrons, o cátodo, que é a parte positiva, e o ânodo, que é a parte negativa, ligados a um gerador de voltagem variável e uma bomba de vácuo ligada a um sistema. Então ele tinha assim, uma ampola, um aparato de vidro com esses eletrodos de polos diferentes, que eles faziam uma voltagem variável e depois dentro disso aqui ele colocou gases, Para realizar o experimento, Thomson adicionou um gás no interior do tubo de vidro e, na sequência, retirou a maior parte dele com o uso da bomba a vácuo, gerando uma luminosidade no interior do tubo que parte do cátodo do positivo para o ânodo negativo, provocando uma fluorescência na parede de vidro do tubo que estava o cátodo. Então, colocando esse circuito ligado, ele conseguiu observar uma mudança de cor aí do gás, principalmente aí no interior do tubo, na parte do positivo para o negativo. Por meio do experimento com esses raios catódicos e a colaboração do Rutherford, que é um outro cientista, estabeleceu-se uma relação entre a carga e a massa para as partículas existentes nos raios catódicos. Percebeu que essa relação era constante e nomeou essas partículas de elétrons. Então, nesse momento, a gente vai começar a ter os elétrons aparecendo nos modelos atômicos. Thomson concluiu outro aspecto sobre a matéria, como maior parte do átomo era formado por partículas positivas. Ele viu isso pelo tipo de desvio que se organizou aí nos seus raios, nos gases do experimento. A matéria era eletricamente neutra e os elétrons eram negativos, logo o átomo deveria ter uma carga positiva para que ele se mantivesse neutro. Que a matéria pode adquirir uma carga elétrica e os átomos são maciços, são divisíveis, são esféricos com cargas positivas, na sua superfície. Desse modo, a matéria para Thomson, tem o átomo representado por esse modelo, que ficou conhecido como pudim de passas, aonde a gente tem uma massa, de valor positivo e incrustados ali, coladinhos ali em volta dessa massa positiva, os elétrons, assim como a receita, do pudim de passas, muito popular lá na Inglaterra, que é uma massa, como os nossos bolos aqui, como os panetones, e aí as uva passas ali coladinhas dentro daquela massa. Vamos ver a atividade 3? De acordo com o modelo de Thomson, o que deve acontecer com a massa de átomo quando essa ganha ou perde elétrons? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só. De acordo com o modelo de Thomson, o que deve acontecer com a massa de um átomo quando esse ganha ou perde elétrons? Então, ele estimou que os elétrons tinham uma massa muito pequena, portanto, a mudança na quantidade de elétrons não alteraria a massa do átomo de forma significativa. E veja que nesse momento, da linha do tempo dos nossos modelos atômicos, saímos então de um átomo, maciço, indestrutível, indivisível, para um átomo já mais maleável, com cargas positivas e negativas, e já conseguimos, através desse modelo, alguma explicação a respeito da condutividade elétrica que a gente observa, da eletricidade aí dos nossos materiais. Agora, atividade 4. Durante seus experimentos com os raios catódicos, Thomson observou que eles eram atraídos pelo polo positivo quando submetidos a um campo elétrico. Com essa observação foi explicada por ele? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, como que ele conseguiu explicar essa observação, que eram atraídos pelo polo positivo quando estava um campo elétrico ali, os raios catódicos no experimento. Então, olha só, os raios catódicos eram constituídos por partículas carregadas negativamente, uma vez que eram atraídas pelo polo positivo. Assim, denominou as partículas carregadas negativamente de elétrons. Então, foi dessa observação aí que ele deu o termo elétrons e fez a observação deles. Agora tem uma atividade mão na massa para vocês. Olha só. Agora que você conhece o modelo do Dalton e o modelo do Thomson, descreva a matéria e, consequentemente, o átomo. Forme grupos de, no máximo, 4 estudantes e elabore um mapa conceitual sobre as considerações realizadas pelos cientistas. E respondam essas perguntas, olha só. Thomson conseguiu provar que limitações do átomo de Dalton. Quais as limitações que o Thomson conseguiu resolver com seu modelo? Por que a teoria de Dalton foi tão importante para o desenvolvimento da ciência? Que tal construir os modelos atômicos de Thomson para compreender melhor as reflexões dos cientistas? Fazer um modelo aí tridimensional, bem legal, utilizando massinhas, materiais reciclados, para que a gente consiga aí produzir um trabalho bem bacana. O que vocês acham? E aqui nas curiosidades da química, tenho 2 reportagens que vocês podem acessar através do QR Code. A primeira delas fala o seguinte, o átomo extinto revela segredos dos primórdios do sistema solar. E a gente sabe que a nossa vida, a matéria e tudo que a gente tem,
né, se formou lá junto, né, com a formação do sistema solar, dos planetas, né, da Lua, do Sol. Então tudo isso está envolvido aí também naquela matéria mais simples, no material mais comum do seu dia a dia. Começou lá com as explosões do sistema solar. E a próxima fala o seguinte, ó: como sabemos que tudo no mundo é mesmo feito de átomos? Será que tudo ao nosso redor tem átomo? Existem coisas que não têm átomos? Tudo tem matéria? Será que existe alguma coisa aí em volta de você que não tem matéria, de uma maneira direta ou indireta? É uma questão bem interessante para se pensar e a reportagem fala sobre isso. O que estudamos na aula de hoje? Compreendemos a importância da criação de modelos para a ciência, como é importante conseguir descrever um conhecimento científico no modelo mais simples, que ele possa ser divulgado e replicado e distribuído para todo mundo. Conhecemos as características do modelo atômico de Thomson e de Dalton, então os dois primeiros na nossa linha do tempo, e praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!